dar entrevistas agora, vamos enfatizar o nome do yoga que nós praticamos, porque durante mais ou menos uns 20 ou 30 anos, nós só falávamos yoga, nós não dizíamos que tipo de yoga era. E isso ocorreu porque quando eu era bem mais novo, portanto há mais de 30 anos atrás, houve um patrulhamento ideológico, que era muito comum naquela fase meio alternativa, meio riponga, e que impunha às pessoas que elas não podiam dizer o nome do seu próprio yoga, porque isso seria uma demonstração de individualismo, de separativismo e aquela coisa toda. Então naquela época ninguém dizia mesmo. Todos os professores de Hatha Yoga, Raja Yoga, Tantra Yoga, Swastika Yoga, fosse lá o que fosse, nós dizíamos que éramos instrutores de yoga, simplesmente. Só que as coisas foram mudando, nós continuamos dizendo yoga, numa intenção de incorporar, congraçar, fazer com que todo mundo tivesse participação, por exemplo, com a União Nacional de Yoga, não era a União Nacional de Swastika Yoga, com a Universidade de Yoga, não era a Universidade de Swastika Yoga, e assim o curso de formação de professores de yoga, não de Swastika Yoga. Mas senti que realmente está na hora da gente começar a falar muito fortemente, muito insistentemente o nome do nosso tipo de yoga. Porque é tremendamente irritante você dar uma entrevista a um órgão de imprensa de Swastika Yoga e sair no final publicado na revista um outro nome qualquer que o editor imaginou. Então, é equivalente a você dar uma entrevista sobre a sua especialidade de dança, que é balé clássico, e publicarem no jornal ou revista que você é professor de gafieira. Então, precisamos insistir mesmo. Hoje demos uma bela entrevista para a Sport TV, amanhã vamos estar na Adriana Galisteu, e hoje já insistimos bastante no nome Swastika Yoga, e amanhã vamos ver se nos lembramos desse algo que se vai haver oportunidade de bater bastante nessa tecla. Bom, então vamos continuar com o nosso assunto, que é o Tantra. A matéria de hoje é Maituna e Bhuta Shuddhi. Vocês se lembram de uma aula, eu vou aqui fazer só a síntese dessa aula, que dizia que a meta do yoga é o samadhi, mas para chegar lá, nesse estado de iluminação da consciência, nós precisamos detonar um explosivo chamado Kundalini. E que para isso nós só precisamos praticar Ashtanga Sadhana e nada mais. Mas que, se quisermos acelerar o processo, então nós temos aqui um sistema de aceleração, nós temos aqui um acelerador que consiste num detonador dessa energia, que é uma Maituna, e num dispositivo de segurança para que você possa fazer essa coisa aí pelos ares sem você se queimar. Então isso se chama Bhuta Shuddhi, que é o nosso assunto de hoje. Só para completar o quadro, aqui vem Bioethics. Então estes dois primeiros são a etapa inicial do Swastika Yoga, e estes dois últimos são a etapa final, e aqui temos a etapa medial, que é de menor importância. Para que você atinja a etapa final, que produz um impulso evolutivo de 1 milhão de anos por uma década, nós precisamos praticar a etapa inicial. Então, o objetivo da etapa inicial é dar a você uma estrutura neurológica, endócrina, psicológica, para que você suporte o impulso evolutivo da etapa final. E a etapa medial é dispensável, você só usa se precisar ou se quiser. Então, isto que nós vamos estudar hoje, que pertence ao campo do Tantra, é o acelerador evolutivo. Então vamos ver isso aí por partes. Primeiro, nós vamos recapitular um pouquinho
a aula da vez passada, em que nós pusemos aqui Tantra e explicamos o que era o Tantra, do outro lado, Brahmacharya, a escola oposta, e opostas, o Brahmacharya passou à frente em termos de quantidade de gente e sistemas de governo e tudo mais. Então, nós explicamos, demos algumas razões na vez passada pelas quais o Brahmacharya passou à frente. Uma dessas razões foi o fato de que, como o Brahmacharya é um sistema mais impositivo, pois ele é restritivo, é repressor, quando os estados começaram a crescer, era muito mais fácil administrar uma guerra se o soberano simplesmente desse uma ordem indiscutível e quem questionasse aquilo teria a cabeça arrancada do corpo. Enquanto que ali do outro lado, para organizar uma guerra era muito mais complicado, até porque não eram povos guerreiros que professavam o sistema tântrico. Mas tem uma outra razão que eu deixei para hoje, porque tem mais a ver com o nosso assunto de Maituna. É que o sistema Brahmacharya controla muito bem as pessoas porque castra as pessoas. Quando você tem um animal que você não domina, o que você faz com ele? Você não, né? Mas o que as pessoas lá fora fazem com ele? Castra o bicho e ele fica quietinho. Se você tenta montar aquele cavalo e ele não tem jeito, é indomável, castra que ele fica bonzinho. Quer que puxe um carro de bois, pega o touro e castra, aí ele puxa o carro de bois. Se você colocar o touro inteiro, ele não puxa o carro de bois, não adianta. Você pode tentar o que quiser. Pode espancar, pode espetar, pode deixar o bicho sem comida, ele não puxa o carro de bois e pronto. Ele morre, mas não puxa. Ele arrebenta, escoiceia, mata, chifra e morre em seguida, mas não puxa o carro de bois. Então, qual é a solução? Castrar. O sistema Brahmacharya, quando propõe a abstinência sexual, ou pelo menos uma contenção sexual extrema, o que o Brahmacharya está conseguindo? Ainda que fisicamente as pessoas não estejam mecanicamente castradas, elas estão psicologicamente castradas. E aí elas são muito mais facilmente manipuláveis. Enquanto que o touro inteiro aqui do outro lado, esse não é manipulável de jeito nenhum. Vocês se lembram de uma fábula do La Fontaine, que é o encontro do cão com o lobo, em que o lobo olha aquele cão tão bem tratadinho, alimentado, pelo bonito, e ele diz: "De onde você consegue isso?" E o cão disse para o lobo: "Eu tenho uma casa e as pessoas me dão comida, tratam de mim e vivem em função de mim." E o lobo disse: "Mas será que eu não posso também ter isso aí? O que eu preciso fazer?" E o cão disse: "Finja que você é cão. Comporte-se como eu e tal, e então você vai ter comida à vontade, você vai ter uma caminha gostosa, macia, quentinha, perto do fogo para dormir." E contou todas aquelas vantagens. Vem alguém e faz cafuné, cata as suas pulgas. E ele disse: "Eu quero. Mas o que é essa marca aí que tem no seu pescoço?" "Essa marca aqui é da coleira." "Coleira? Não é coleira. Essa coleira é uma coisa que colocam no meu pescoço para prender na corrente." "Corrente?" "Na corrente, para que eu não possa sair a hora que eu quiser e fazer o que eu quiser." O lobo olhou para ele e disse: "Não, obrigado." E foi cheio de pulgas, semi-faminto, para dentro da floresta e ficou lá feliz para sempre. Eu diria que, em parte, isso pode se encaixar aos tântricos, porque, como a terceira característica, que é a desrepressão, isso torna o Tantra uma filosofia libertária. Então, ali nós temos o touro, aquele touro inteiro, que não vai puxar carro de boi. Ele pode até ter algumas dificuldades ao longo da sua vida, mas vai ser, no cômputo geral, muito mais feliz do que aquele boi castrado, ou mesmo aquele seu cão que você foi obrigado a mandar castrar. Você se lembra como ele era animado, alegre, brincalhão, olhos brilhantes, e como ele está agora? Olhos opacos, engordou, já não brinca mais, ou aquele gato também que você teve que castrar, ficou assim, do mesmo jeito. Alguns ficam até com medo de camundongo. Então, o
Brahmacharya venceu por isso, porque castrou. E castrando a multidão é muito mais fácil de manipulá-la. Vamos ver agora qual é dos dois que é mais eficiente nos resultados. Porque se nós somos de linha tântrica, é sempre suspeita a nossa opinião quando nós dizemos que o Tantra é melhor. É preciso ver no resultado final qual é o que nos dá melhores resultados. Então, vamos ver o seguinte. Me dá aí o nome de 10 mestres hindus do século XX e que sejam considerados iluminados. Diz aí o nome de um. Então, o primeiro citado foi Ramakrishna. Outro. Deixa eu ver se ali alguém cita alguma coisa. Não. Fala alto, senão a gravação não pega. Aurobindo. Outro. Shivananda. Quem falou? Não falaram ao mesmo tempo? Dois? Ou citaram o mesmo? Mais um, mais outro. Tem tantos. Vivekananda. Bom, eu pedi 10. Mas os primeiros 4 que me deram já são suficientes para a gente fazer as contas. Shivananda e Vivekananda eram de linha Vedanta Brahmacharya. Ramakrishna e Aurobindo eram de linha Vedanta Tantra. E de linha Samkhya Tantra. Essa linha está praticamente extinta. Na Índia ela é considerada extinta. Mas já é suficiente que seja de linha tântrica. Todos eles são de linha Vedanta, ou seja, teoricamente a fundamentação teórica é igual. Mas a proposta comportamental destes é Brahmacharya e daqueles ali é Tântrica. Se nós vimos na vez passada, né, que na Índia nós temos hoje 1 bilhão de habitantes. Já temos mais de 1 bilhão. E no Tantra, na linha tântrica, lá na Índia, nós temos um número indeterminado, mas que fica por volta dos 3 zeros. São alguns milhares, não se sabe quantos, mas não são muitos. Então, se nós tivéssemos aqui apenas um mestre de linha tântrica, quantos mestres nós teríamos que ter de linha Brahmacharya para que nós considerássemos que os resultados são equiparáveis? Eliminamos 3 zeros aqui, eliminamos 3 zeros lá, nós teríamos que ter 1 milhão de mestres iluminados no século XX. Então nós já vimos que a linha tântrica produz muito mais resultados. Por quê? Se eu pedisse para você ir insistindo, procurando pela memória, você ainda iria encontrar mais uns 5, uns 6, uns 8, quem sabe 10 mestres considerados realmente iluminados no século XX, lá na Índia. Mas 10 não resolve. Se aqui nós temos, para cada 1000, 1, aqui nós não teríamos que ter 10. Para que os resultados fossem equiparáveis, teríamos que ter 1 bilhão. Não é isso que se verifica. Então essa é uma das formas de demonstrar que a linha tântrica produz mais resultados. Mas tem outras formas da gente demonstrar isso. Por exemplo, dentro de um ambiente Vedanta Brahmacharya, ou mesmo Samkhya Brahmacharya, considera-se que a meta do yoga, qual é a mesma meta do yoga? Então, isso nós nunca podemos perder, né, essa informação, não podemos confundir os meios com os fins. Você sabe que na sociedade de consumo, praticamente ninguém nem se lembra, os instrutores. Eu tenho feito muitas reuniões com professores de outras linhas de yoga, e é impressionante, porque se a gente perguntar qual é o objetivo do yoga, um fala terapia, outro fala relaxar, outro fala trabalho corporal, mas ninguém diz aquilo que está escrito nos Shastras, que a meta do yoga é o autoconhecimento, que a meta do yoga é aquele estado
hiperconsciência que leva a esse autoconhecimento, que chama-se samadhi. Bom, então, a meta do yoga é o samadhi. Nós estamos fazendo yoga, supõe-se, para chegar na meta. Ninguém está fazendo uma coisa para parar no meio do caminho, ou para catar só as migalhas. Né? Nós queremos o todo, não os efeitos colaterais. Então, você num ambiente brahmacharya, se um aluno, praticante, ou até mesmo um instrutor, disser que entrou em samadhi, aquilo representa um escândalo. Os colegas dizem logo, você é muito pretensioso. Então você não sabe que só os grandes mestres entram em samadhi? Quem você pensa que é? E resultado, todo mundo, mesmo que tenha passado pela experiência, fica quieto para não ser chamado de mentiroso e, pior, de pretensioso. Quando, num ambiente tântrico, um colega diz para o outro, um aluno diz para o outro, eu quero chegar logo no samadhi. Um colega ao seu lado diz muito bem. Aí um terceiro que veio da linha brahmacharya, interfere e argumenta, mas o samadhi não é só para os grandes mestres? E vai aparecer um quarto que diz assim, eu não sou um grande mestre e eu já tive uma experiência de samadhi. E diz isso despretensiosamente, diz isso modestamente. Então, o que isso representa? O que isso significa para nós? Que na linha brahmacharya é tão difícil atingir um samadhi que só um grande mestre daquela linha consegue atingir. E na linha tântrica, não digo que seja vulgar, que seja banal, mas é mais fácil, é muito mais fácil. Você não precisa nem mesmo ser um instrutor para experienciar eventualmente, incidentalmente, um sabidya samadhi. E é claro que sendo instrutor é muito mais provável porque você tem mais ferramentas, você lida com yoga há muito mais tempo. Um aluno normalmente oferece ao yoga umas 6 horas por semana do seu tempo. Um instrutor oferece 12 horas por dia do seu tempo. E é yoga em tempo integral. Ele vive aquilo, ele trabalha aquilo, ele respira aquilo, ele come aquilo, ele dorme aquilo. Lógico que vai produzir um efeito superlativamente mais forte. Mas, de qualquer maneira, no ambiente de Tantra, se você disser, quero atingir o samadhi, ou mesmo já atingiu o samadhi, normal, ninguém vai achar que você é um grande mestre. As pessoas vão dizer, é um predisposto geneticamente, ou então ele nem era predisposto, mas trabalhou bastante e chegou lá. Não faz melhor do que ninguém. Então, essa é a demonstração em que a linha tântrica produz mais resultado. Tem uma outra demonstração. Se você entra para o yoga de linha brahmacharya ou para o yoga de linha tântrica e depois se arrepende, muda de ideia ou quer conhecer o outro lado, o que acontece? Se você entrou na linha brahmacharya, você sabe que a idade ideal para entrar no yoga é aos 16, 17, 18 anos. Quem entrou bem velhinho, assim aos 20, tudo bem, não tem problema. Agora, alguns que já entraram até na minha faixa de idade têm que trabalhar bastante, né? Não pode perder tempo. Por que isso? Porque é assim para todas as coisas. Não é o yoga que é diferente das outras coisas. Todas as coisas são assim. Você se lembra quando você foi fazer aquele curso de inglês aos 18 anos de idade? E depois, quando você retomou o curso de inglês aos 40, aos 50, cara, que quase ninguém tem 40 ou 50, mas imagine a situação. Aos 40 ou aos 50, você teve muito mais dificuldade no inglês. Então vamos passar para o ambiente de artes marciais, esporte, qualquer coisa, dança. Claro que aos 18, aos 20, você vai ter muito mais facilidade para aprender, para incorporar, para desenvolver, para dominar a coisa, do que se você começar aquela mesma disciplina, esporte, arte, seja lá o que for, depois dos 40, depois dos 50. Isso não impede que a pessoa comece depois, mas adverte de que ela vai ter que fazer mais força, é claro. Então vamos supor que ele entrou aqui na linha brahmacharya aos 20 anos de idade. E que ele ficou 10 anos ali. Então agora ele está com 30 anos de idade. 10 anos, vamos supor que ele cumpriu direitinho os ditames. Ele fez o voto brahmacharya. Se ele não faz voto brahmacharya, ele pode estar dentro da cultura brahmacharya,
dentro de uma comunidade brahmacharya, se ele não fez voto, ele pode se casar e ter filhos, desde que seja muito discreto com relação a isso. Não pode demonstrar que é afeito a prazeres sensoriais, não pode dar demonstrações de afeto em público, coisas assim. E tem que dizer para os amigos que só tem contato sexual para a reprodução. Ninguém acredita, mas todo mundo finge que acredita e fica, porque também vai ter o outro lado da moeda. Quando ele disser que teve um filho, ele vai ter que argumentar da mesma maneira e o outro também vai fingir que acreditou. Mas vamos supor que ele fez direitinho. Ele entrou para a linha brahmacharya e fez voto brahmacharya, ou seja, voto de abstinência sexual. Então, durante 10 anos, ele não usou a sua sexualidade, nem no âmbito físico, nem no âmbito psíquico, porque o mandamento é esse, né? Não adianta você não ter contato físico, mas ficar fazendo suas elucubrações mentais todas as noites. Que é o que acontece. Quem já foi à Índia comigo viu que quando a gente chega perto de um monge brahmacharya, ele olha para as brasileiras e começa a respirar ofegante. Mas esse menino aqui de quem a gente está falando, ele faz a coisa direitinho. Nem pensa, né? A abstinência verdadeira. Durante esses 10 anos, ele não utilizou a sexualidade. Aí, aos 30 anos, você sabe que com 10 anos de qualquer corrente de yoga ou de filosofias, de qualquer coisa, com 10 anos mais ou menos, a gente tem a chamada crise dos 10 anos. É quando a gente para e diz assim, mas será que a graminha da vizinha não é mais verdinha do que a minha? E aí a gente quer ir lá ver se está perdendo tempo, se está muito fazendo investimento no campo errado. E aí, esse menino chegou lá nos 30 anos de idade e teve sua crise dos 10 anos. E pensou consigo mesmo, há 10 anos que eu faço esse raio desse yoga. Não despertei a Kundalini, não entrei em Samadhi, não acordei meus chakras, não tenho paranormalidades. O que eu sou? Sou um mongezinho igual aos outros, apodrecendo aqui dentro desse mosteiro. Então, eu vou trocar de linha. Ele pode trocar de linha? Começar tudo outra vez? Pode? Pode. O casal vai brigar. Ela diz que pode e ele diz que não. Por que pode? Eu estou pensando na valência dela. Mais ou menos. Por que não? Porque não vai mais funcionar. Claro, imagine você passar 10 anos com um tapa-olho. Melhor botar nos dois. 10 anos depois, penso que são 10 anos, gente. Na sede histórica de Copacabana, que é uma salinha muito protegida, ela é a prova de som e tal, está encravada ali na Avenida Copacabana, aquilo lá é o lugar que tem mais decibéis do país. E você abre aquela porta, até antigamente tinha um letreiro assim, dizendo, abre esta porta, não, entre por esta porta e saia de Copacabana. Você entrava, era outro cheiro, outra luminosidade, outro som. E a gente, naquela fase do entusiasmo, né, 30 anos atrás, a gente ficava lá dentro e ficava direto. Ninguém queria sair, nem para comer, nem para coisa nenhuma. A gente fazia umas compras no supermercado, deixava ali dentro, e professores e alunos ficavam praticando direto. E às vezes ainda acontecia do pessoal dormir lá, e só sair no dia seguinte. Quando a gente saía, era um choque de luz de Copacabana, que não dava para ficar de olhos abertos, era impressionante. E nós não estávamos no escuro, nós estávamos com iluminação interna. Agora você imagine 10 anos com uma venda nos olhos. Entendeu? Aí? E aí, meu bom? O que a medicina nos diz? 10 anos com uma venda nos olhos, quando tirar a venda. Está atrofiado, está cego. Nunca ninguém fez essa experiência, mas eu acredito que até os globos oculares iam murchar, porque não tem função. O organismo não vai manter energia num lugar que não está sendo utilizado. Não está sendo utilizado. Imagine esse cara mudar para a linha tântrica 10 anos depois, se ele cumpriu direitinho. Não vai poder. E não vai, quer dizer, poder, teoricamente, pode. Ele pode dizer, agora sou tântrico.
daqui para cima. Porque dali para baixo não funciona mais nada. Ele está atrofiado para sempre. Agora, só na próxima encarnação. Nessa não adianta mais. Agora vamos ver se a recíproca é verdadeira. Ele entrou aqui aos 20 anos. Praticou o Tantra direitinho como mandam os ditames. 10 anos depois, ele teve a mesma crise dos 10 anos e disse: quero saber como é a linha brahmacharya. Ele pode passar para cá? Pode, uma boa. Ele vai chegar aqui com uma energia tremenda, vai arrolhar essa energia e provavelmente até vai funcionar mais do que estaria funcionando com os outros mongezinhos que seguem essa linha. Porque ele vai chegar estourando de energia. Porém, ele não vai ter essa crise dos 10 anos por uma razão muito simples. É que, como o Tantra é linha libertária, ele tem a liberdade de fazer com a sexualidade dele o que ele quiser e bem entender, inclusive fazer nada. Então, ele, na vida dele, muito antes de ter uma crise, experimentou, por curiosidade, o que seria um voto brahmacharya. Olha que coisa interessante. Se o brahmacharya experimentar o Tantra, ele estará transgredindo normas. Mas se o tântrico experimentar o brahmacharya, não estará transgredindo nada. Então, quase todos os tântricos, em algum momento da vida, já fizeram voto brahmacharya. Ué, mas você é brahmacharya? Não, eu sou tântrico. Mas como? Tântrico com voto brahmacharya? Eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser, então eu vou fazer isso. É uma experiência. Quase todos os que eu conheço já fizeram voto brahmacharya de um ano, de um mês, de uma semana, de um dia ou de